Agora, com relação à música, aí depende, cada um tem um ministério da música, tem pessoas que têm um ministério da música, tem outros que não têm o ministério da música. Aí esses cantores eu acho que eles têm que cobrar. Por quê? Porque, gente, vão entender o lado dos músicos também. Então, como a gente diferenciar quem tem o ministério da música e quem não tem? No meio gospel, no louvor? Olha, essa é uma pergunta teológica que tem demandado alguns debates, alguns diálogos, e eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Porque algumas situações que são muito inéditas. Biblicamente falando, entre os ofícios dos sacerdotes, dos levitas, estava também o do coral. Você tinha o coral de levitas. Então a música está, de certa forma, envolvida dentro daquele conjunto de pessoas que teria o direito bíblico de receber pelo dízimo. Agora, você sabe que com o passar do tempo, algumas coisas são adaptadas. Por exemplo... Sim, porque não está cantando, por exemplo, só dentro também só dentro, da igreja, está exatamente, tendo shows específicos. Na época do Antigo Testamento não estava previsto o cargo de apóstolo. Então, quando Paulo e os demais são apóstolos, eles têm que dar uma adaptação ao princípio do dízimo, porque no Novo Testamento nem tem sacerdócio naquele sentido de sacrificar cordeiros e tudo mais. Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não fugir do princípio bíblico, mas adaptar. E o que acontece? A ideia dos músicos gospel hoje ela é muito nova e tem muitos que fazem um trabalho maravilhoso. Mas algumas coisas, se não forem bem normatizadas, elas podem fugir um pouquinho, assim. Por exemplo, você sabe que hoje nós temos o consumidor espiritual. Isso é perigoso, por um lado. Por quê? O mercado, estou falando mercado no sentido bem capitalista da palavra. O mercado tem os seus nichos. Então tem o nicho da dona de casa, tem o nicho da empresária, tem o nicho do cara que gosta de futebol, tem o nicho do cara que gosta de esportes, que malha, tem o nicho do vegano, e eles começam a vender coisas para cada nicho. E entre esses nichos descobriram um nicho novo, o crente, o consumidor espiritual. Então muitas pessoas jogaram esse nicho no mercado não com o intuito de ir e pregar o evangelho, mas para ele é apenas mais um consumidor, mais um cliente. E aí começam a fazer algumas coisas que começam a beirar aquilo que Paulo chamou de mercadejar a palavra de Deus. Uma palavra forte, mercadejar quer dizer vender a palavra de Deus. Lembremos que Jesus um dia pegou um chicote e fez um estrago lá nos vendilhões do templo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, em que pese o fato de que há músicos que fazem um trabalho extraordinário, maravilhoso, há aqueles que querem apenas aproveitar a onda midiática. Eu quero ser famoso no meio evangélico e vou produzir coisas para os evangélicos consumirem também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os pregadores também não estão isentos disso. De eu deixar de ser um pregador da palavra de Deus para ser apenas um palestrante de autoajuda. Há uma diferença entre ser um pregador e um palestrante de autoajuda. Agora, isto colocado, eu acho que as igrejas têm que normatizar quais seriam os critérios para considerarmos um músico, um ministro de louvor, ou um músico apenas um cantor gospel, que para mim não são sinônimos perfeitos. E às vezes não há nenhum demérito em ser apenas um cantor gospel. Às vezes a pessoa fala, não, só quero ser um cantor e vou viver da minha música. Eu coloco lá no Spotify e ganho dela. Agora, uma notinha de rodapé. Devemos também ter um pouquinho de paciência com os músicos e não só paciência, essa talvez não seria a palavra mais apropriada, de consideração pelo seguinte. Eu acabei de falar que quando eu sou convidado para ir a uma igreja Assembleia de Deus, batista, presbiteriana e tudo mais, muitas eu não atendo, é por problema de agenda. É por problema de agenda, que minha agenda é muito lotada. Eu não cobro para ir. Eu não cobro para ir. Mas eu posso me dar ao luxo de não cobrar para ir. Por quê? Por causa do que eu falei anteriormente. Todo salário vai lá caindo na minha conta. Quer eu pregue na Assembleia de Deus ou não, o meu salário está caindo ali. Agora, o cantor não. Ele não tem uma igreja por detrás dele que o banque. Então ele tem que viver o quê? Da música. E há muitos músicos que eu conheço que cantam muito bem, mas durante a semana ele tem a profissão dele. Ele trabalha, sei lá, ele é um contador, ele é um farmacêutico, mas ele tem uma voz maravilhosa, mas não dá para viver da música. Então no sábado e domingo ele sai para cantar nas igrejas. E muitos irmãos, talvez na simplicidade, falam assim, nossa, você canta tão bem, minha filha vai casar, você pode ir lá cantar? Vamos pensar um pouquinho, irmãos, principalmente para as mulheres. Não é questão de vaidade. Você vai num casamento cantar.
Vamos supor que você cante agora, Karina. E você vai num casamento cantar. Aí todo mundo tá tirando foto com você ali, porque você é Karina, famosa, cantora e tudo mais. E tá postando nas redes sociais. Aí eu achei lindo, você vai cantar no meu casamento. Você não vai com o mesmo vestido. Você tá entendendo? Você não vai com o mesmo vestido. Você não vai chegar lá e correr o risco de ter um microfone com uma caixinha de abelha. Você tem que levar o equipamento de som. Para levar o equipamento de som, tem que ter o operador de som. Tem uma Equipamento estrutura, estraga. né? Isso aqui, pessoal, é muito caro. Esse negocinho preto que tá aqui na minha frente, alguns custam o preço de um carro. Aí você coloca lá, quebra um cabo, tem um acidente. Aí o pessoal acha que só vai dar gasolina pro seu carro, um pianista, você tá entendendo? São treinos. Então eu acho que a gente deveria valorizar um pouquinho mais. Então o que eu disse a respeito do meu ministério não vale para os músicos que não recebem do dízimo. O Rodrigo você pode chamar e pode pagar só as despesas dele de ir em um hotel para ele ficar com a esposa. E tá tudo numa boa. Isso não me der nenhuma camisa, tá tudo em paz. Mas, como eu falei, a igreja adventista paga o meu salário, mas o músico não tem isso. Então vamos abençoar mais os músicos, porque o equipamento quebra, ele que vai ter que comprar. A pessoa que está na cabine de som, que vai trabalhar ali também. Se você quer uma coisa bonita, Sim, então vamos honrar, tá certo? Sim. Eu não acho nenhum problema nesse sentido.